Fala, colega, como é que você tá? Se eu te perguntasse qual foi o pontapé inicial da arquitetura, qual seria a sua resposta? Acredito que para muitos de vocês a resposta seria mais ou menos nos anos 1000 a.C., que foi o período onde os gregos viveram. E como a gente bem sabe, o povo grego era justamente conhecido pela sua beleza arquitetônica, tanto em suas construções mais simples, até mesmo chegando aos seus templos. Porém, se essa foi a sua resposta, eu lamento decepcioná-lo, mas ela está errada. Já que, na verdade, o pontapé inicial da arquitetura no mundo que a gente conhece se deu lá atrás com os primeiros seres humanos que pisaram aqui na Terra. Mas tudo isso eu só vou te contar depois da vinheta. Bem, claramente a gente não pode fazer uma comparação direta entre os gregos, que tinha toda aquela magnitude nas suas construções, com a arquitetura pré-histórica, que basicamente era uma arquitetura voltada para a sobrevivência, já que a arquitetura grega é conhecida até hoje como sendo uma das mais belas que teve na história. Dito isso, hoje a gente vai iniciar o primeiro quadro que vai ser uma série aqui nesse canal, onde a gente dividiu a arquitetura em 9 períodos de tempo e a gente vai conversar em cada vídeo sobre cada uma dessas etapas. Começando desde a arquitetura pré-histórica, que é o tema desse vídeo, passando por outros períodos da arquitetura, como por exemplo o neoclássico e até o barroco. Tudo isso até a gente chegar na arquitetura atual, que é considerada a arquitetura contemporânea. Então, se você já gostou da ideia dessa nova série do canal, já pode aproveitar que a gente não tá mais na pré-história e já existe um botãozinho de like e você pode clicar nele agora mesmo. Bom, agora que eu já apresentei esse novo quadro, sente-se e aproveite a nossa viagem ao passado na arquitetura pré-histórica. Imagine como eram os primeiros dias da humanidade, quando os nossos ancestrais descobriram o poder de construir abrigos para se proteger das dificuldades que eles poderiam encontrar na natureza naquele período. Até porque não era tão difícil nessa época você sair de casa e dar de cara com um dente de sabre. Isso que na verdade a gente só tá levando em consideração a espécie Homo sapiens, que surgiram mais ou menos por volta de 300 mil anos atrás. E foi com esse nosso povo primitivo que começaram a surgir as nossas primeiras construções arquitetônicas. Porém, a gente não tá falando da nossa arquitetura tradicional, que a gente conhece hoje em dia basicamente pela sua estética, o que por sinal não tem problema nenhum ela focar na estética hoje em dia. Até porque a gente não precisa mais focar apenas na sobrevivência e pode focar um pouco mais no lado artístico da arquitetura. O ponto que eu quero falar é simplesmente a função primordial da arquitetura pré-histórica. Mas é claro que nem todas as construções primitivas tinham como função principal a sobrevivência, já que algumas dessas construções evoluíram ao longo do tempo e recentemente até mesmo foram encontradas algumas evidências que provam que essas construções também eram usadas para cultos e fins religiosos na época, que é justamente o caso de Göbekli Tepe, um santuário encontrado no topo de uma colina onde hoje é a atual Turquia, que data mais ou menos aproximadamente 12 mil anos atrás. Porém, eu acho que aqui a gente já está se adiantando demais no assunto, já que esse templo já era composto por uma cidade ao redor dele, ou pelo menos por um conjunto de casas nas proximidades. Então, antes da gente chegar necessariamente nesse período de tempo, vamos voltar um pouquinho antes e descobrir mais como foram o início dos dias da arquitetura, enquanto os antigos ainda não tinham se reunido em cidades ou vilarejos. Para entendermos como foram erguidas as primeiras construções, a gente primeiro precisa entender quais eram os materiais e as técnicas que os antigos possuíam nessa época. Mas calma, relaxa que não são muitos, até porque não existia uma Leroy Merlin no tempo onde você podia comprar tudo. E para começar, o primeiro material que a gente pode citar é justamente a pedra, que inclusive, se a gente for parar para pensar, é o nosso principal meio de estudo utilizado para saber a idade dessas construções. Inicialmente, essas pedras eram utilizadas de maneira simples, apenas sendo empilhadas umas em cima das outras, geralmente no pé de alguma montanha ou algo do tipo, com o intuito principal de fazer alguma parede para se proteger do frio, ou como a gente disse antes, de algum predador da época.
Porém, com o tempo, os antigos já começaram a desenvolver técnicas que permitiam eles a cortar essas pedras. Claro que de maneira não muito perfeita, mas que naquela época já proporcionava para eles algumas formas diferentes de construções, incluindo até mesmo alguns métodos mais eficientes, como deixar as pedras mais retas e lisas para poder justamente empilhar uma acima das outras. Seguindo um pouquinho essa mesma linha da pedra, a gente já pode passar para o próximo material dessa lista, que foi justamente a argila e o barro. Material esse que seria posteriormente aprimorado por alguns povos que já começaram a utilização de tijolos de barro ou de argila e seriam utilizados em construções que a gente pode ver de pé até os dias de hoje. E um belo exemplo disso é a cidade de Jericó, localizada na atual Cisjordânia, que foi construída justamente com esses tijolos de argila e barro secados ao sol, o que deixava eles mais sólidos e mais resistentes a intempéries do local. Por fim, temos a madeira e as suas variações, se assim podemos dizer, onde nessa categoria eu também coloquei a palha e algumas folhas que também eram usadas nessas construções. E bem, esse basicamente era o material mais fácil de se encontrar na natureza, não só naquela época, mas também hoje em dia. Isso dependendo, obviamente, do local onde esses grupos estavam. Porém, mais na frente a gente se aprofunda sobre isso. Ainda falando na parte da madeira e das suas variações, a gente pode citar a criatividade do ser humano, onde já naquela época eles conseguiam fazer algumas construções diferenciadas com esse material, como cabanas ou até mesmo cercas em alguns casos. E tudo isso se deve a duas questões: a variedade de madeiras que tinha naquela época e também a flexibilidade desse material. Mas é sempre bom lembrar que esses materiais não eram utilizados de forma separada, e sim, geralmente era uma mistura de técnicas, onde você misturava pedra com madeira, ou então pedra com argila, ou então com madeira e argila. Tudo isso variava bastante dependendo da criatividade de quem estava utilizando os materiais. Uma bela comparação é que a gente não está falando da história dos três porquinhos, onde um construiu uma casa essencialmente de palha, o outro construiu uma casa essencialmente de madeira, enquanto o outro construiu uma casa de tijolos. Porém, existia dois fatores que diferenciavam bastante as construções encontradas nesse período, que é justamente a topografia e o clima da região. Basicamente, esses dois fatores determinavam qual seria o tipo de construção que seria feito naquele local. Porque, primeiro de tudo, os antigos precisavam entender quais os materiais eles possuíam naquela região, justamente para, na hora de construir, eles entenderem qual seria o tipo de construção, já que simplesmente eles não poderiam trazer materiais de outros lugares para fazerem as suas construções ali. Ou talvez até poderiam, mas para que dificultar, né? Outro fator decisivo para saber qual seria o tipo de construção é justamente aquele que a gente já comentou, o clima da região. Já que em regiões de clima mais frio, era comum a utilização de pedras, por exemplo, que resistiam melhor às temperaturas extremas. Já que com paredes mais grossas e poucas entradas de ar, era mais comum eles conseguirem manter o frio do lado de fora nesse tipo de construção. Enquanto em lugares onde o clima era mais quente, era bastante comum o uso de madeira e palha, e geralmente essas construções possuíam maiores entradas de ar, para ter uma ventilação melhor naquela construção em si. Ok, agora que a gente já entendeu sobre os materiais e técnicas construtivas dos antigos e sobre como a sua localização influenciava diretamente o método de construção que eles iriam utilizar, além de tudo, os materiais que eles iriam utilizar, a gente já pode começar a adentrar justamente nas primeiras cidades e nos primeiros vilarejos da humanidade, já que até esse momento a gente pode considerar os antigos justamente como um povo bruto, um povo que tinha simplesmente um único objetivo: sobreviver. Porém, com o passar do tempo, essas coisas foram mudando. E uma dessas principais mudanças está relacionada diretamente com a criação das primeiras vilas que se formaram antigamente. Que obviamente começou com alguns antigos se reunindo pouco a pouco e começaram a desenvolver técnicas de sobrevivência cada vez mais avançadas. Isso inclui na arquitetura. E o principal exemplo que a gente pode citar dessas mudanças é justamente a questão da estocagem de alimentos em suas construções, que até aquele momento geralmente eram temporárias, já que todos os povos dessa época eram considerados nômades. Porém, foi com a chegada da agricultura que as coisas finalmente começaram a mudar. E tudo isso acontecia porque antigamente os povos simplesmente iam migrando de lugar em lugar e acabando com o estoque de alimentos daquela região em si. Então, com isso, eles tinham que partir para uma nova região em busca de novas matérias-primas. Porém, com a chegada da agricultura, em conjunto com a arquitetura, mesmo que de forma primitiva, apenas com cercados para as plantações, por exemplo, os antigos passaram de nômades para sedentários. E não, eu não estou falando daquele seu amigo que passa o dia todo no computador. Aproveita e manda o vídeo para ele.
E isso, de certa forma, foi uma revolução incrível na época, já que eles não precisavam ficar migrando de lugar em lugar, justamente procurando algum ambiente que eles pudessem se estabelecer. E um outro ponto que, na verdade, não está diretamente relacionada com a arquitetura pré-histórica, mas que já vale a pena a gente passar sobre ele, é justamente que a questão do paisagismo surgiu nessa época. Mas, Gabriel, quer dizer que nessa época eles já começaram a utilizar algumas árvores e plantas para deixar tudo mais harmonioso e bonito? Bem, não exatamente, já que o paisagismo são elementos que compõem uma paisagem no total, e não necessariamente apenas a utilização de árvores para deixar uma estética mais bonita. Mas depois eu trago um vídeo explicando isso melhor para vocês. Aguarde. Mas enfim, voltando ao assunto sobre os antigos, foi justamente nessa época que o papel da comunidade começou a se tornar cada vez mais forte, onde dependendo do grupo que estava vivendo em determinado local, geralmente existia uma divisão de tarefas dentro daquela comunidade, onde os mais fortes geralmente saíam para caçar, enquanto outros tinham uma aptidão melhor na parte justamente da agricultura, ficavam nas vilas e cuidavam justamente dessa parte do processo na comunidade. E por fim chegamos ao terceiro grupo dessas comunidades, que são aqueles que possuem justamente um maior valor espiritual. E aí nisso sim a gente volta justamente para aquela construção que eu falei antes, onde se formavam templos ou algumas construções com fins religiosos nesse período. E se a gente parar para pensar justamente na questão da evolução das técnicas construtivas ao longo do tempo, a gente percebe que estamos vendo muito mais do que simples edifícios. Estamos vendo, na verdade, uma história de progresso, de criatividade e de resiliência humana, que continua a nos inspirar e nos guiar no caminho para o futuro. Sendo que foi com esse trabalho em equipe das comunidades que não somente o homem se desenvolveu, mas toda a arquitetura que gira em torno dele, indo desde aquele início onde o seu único objetivo era sobreviver, passando para a criação de comunidades, até a gente chegar na arquitetura da antiguidade. Mas esse período é assunto para um próximo vídeo. Eu espero vocês na próxima. Até mais e que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!